Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive, meus irmãos. O Evangelho é vida. O Evangelho é a vida de Deus. Nós estamos falando da Epístola aos Hebreus, estamos falando das 8 características do Filho. Estamos hoje na 7ª característica. A 7ª diz que Jesus fez a purificação dos nossos pecados, ou seja, Jesus é o Salvador do mundo. Glória a Deus. Quero ler Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 3, para questões de memorização, e vamos estudar a 7ª característica do Filho: fez a purificação dos nossos pecados, ou Cristo é o Salvador do mundo. Diz assim o texto: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem também fez o mundo. Ele é o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Essa frase que nós vamos comentar hoje: assentou-se à destra de Deus nas alturas. As 8 características do Filho, nós já falamos de 6, vamos para a 7ª hoje, e eu quero de novo falar novamente as características para que possamos gravá-las. Número 1, Jesus é o porta-voz de Deus, ele é o representante da vontade de Deus. Número 2, Jesus é constituído herdeiro de todas as coisas, o dono de tudo. Número 3, Jesus é o planejador dos mundos, das eras, ele é o criador de todas as coisas. Número 4, Jesus é o resplendor da glória de Deus, ele é o propagador da glória de Deus. Número 5, Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus, ele é divino. Número 6, Jesus é o sustentador de todas as coisas criadas, ele é o mantenedor de tudo. Número 7, o qual nós vamos falar hoje: Jesus fez a purificação dos nossos pecados, isto é, ele é o Salvador do mundo. Número 8, Jesus ascendeu ao céu e está exaltado, isto quer dizer que Jesus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então nós estamos falando hoje da 7ª característica. Nós estamos lendo o versículo de número 3, que diz assim: havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Então, havendo Cristo feito essa purificação. Feito tem o sentido de produzir, de construir, de pronto, de provido. Jesus fez toda a nossa purificação. Ele produziu, ele construiu, ele deixou pronto e ele proveu a purificação dos nossos pecados. Portanto, não é obra nossa nos purificar dos pecados, mas é obra dele em nós nos purificar dos nossos pecados. Então veja que essa palavra purificação, catarismos, tem o sentido de limpeza. Cristo produziu essa limpeza em nós. Estávamos sujos por causa do pecado, mas a obra de Cristo naquela cruz, aquelas 6 horas, nos deixou limpos. Nós temos que nos ver limpos, porque foi isso que Cristo fez por nós. Quando nos vemos sujos, estamos negando a obra de Cristo, porque Cristo nos purificou, nos limpou. Em segundo lugar, essa palavra catarismos, no grego, tem o sentido de lavagem. Ele lavou, ele simplesmente lavou com seu sabão os nossos pecados. Número 3, limpeza de culpa e de pecados. Não apenas o pecado, mas ele também limpou, tirou a culpa. Então veja que o texto está dizendo que Jesus fez, ele produziu, ele construiu, ele deixou pronto, ele proveu essa limpeza, essa lavagem,
essa limpeza de culpa e de pecados. Pecado, no grego, tem o sentido de erro, de errar, nossos erros, transgressões, falhar com a lei, errar o alvo. Jesus fez a limpeza da nossa sujeira. Veja que Jesus purificou todas as coisas. Cristo teve o poder naquela cruz de fazer a purificação. Nós vamos então saber que Cristo purificou tudo, as rebeliões que existiram antes, tanto a dos anjos quanto a de Adão, foram purificadas através da obra maravilhosa de Jesus Cristo. Nós vamos falar da rebelião de Adão. Deus colocou Adão no jardim das delícias, no jardim do Éden, e deu só apenas uma ordem a Adão: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que dela comeres, certamente morrerá. Gênesis 2,17. No capítulo 3 de Gênesis, nós vemos que Eva e Adão transgrediram essa lei, e a primeira transgressão gerou a morte espiritual, o pecado original. Nós chamamos o primeiro pecado de pecado original. O primeiro pecado é o pecado que condena as pessoas à separação eterna de Deus, é a morte espiritual. O Salmo 51,5 diz que nós nascemos no pecado, e em iniquidade nós somos concebidos, ou seja, o pecado original ele não é praticado, ele é herdado. Nós herdamos o pecado original. Logo, Adão pecou, todos pecaram. Romanos capítulo 5, verso 15, 16, 17, vai nos explicar que Adão é o primeiro pecador, e por nós sermos filhos de Adão, nós recebemos como herança o pecado original. Em segundo lugar, existem os pecados praticados, que são os pecados da carne, listados, falados em Gálatas, capítulo 5, verso 18 e 19, fala das obras. Fala das obras da carne ali, e as obras da carne são os pecados praticados. Então nós podemos entender que existe dois tipos de pecado: o pecado original, que é herança, o pecado que nos condena ao inferno, o pecado que nos separa de Deus, o pecado que nós herdamos no nascimento, e os pecados praticados, que são as obras da carne. Então o pecado original pode ser chamado de pecado pai, e os pecados praticados pela carne, as obras da carne, podem ser chamadas de pecados filhos, filhos do primeiro pecado, filhos do pecado original. Veja que Jesus fez a purificação dos nossos pecados, tanto o pecado original, que nos condena ao inferno, quanto os pecados praticados, que nos condena a uma vida de pobreza, de doença, de miséria e sofrimento. O pecado original nos leva ao inferno, e os pecados praticados nos levam a viver uma vida de problemas, dificuldades e derrotas. Jesus produziu, Jesus proveu a limpeza, a lavagem dos dois tipos de pecado, tanto o herdado quanto os praticados. Nós vamos ver aqui agora na Bíblia, na palavra de Deus, textos maravilhosos que nos falam a respeito dessa remissão. Remissão é a limpeza dos nossos pecados, certo? A redenção fala de nós sermos resgatados do pecado. Cristo fez essa limpeza e fez esse resgate dos pecados, certo? Então nós vamos ver aqui em Mateus capítulo de número 26, verso de número 28, porque esse é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Na ceia, Jesus estava dizendo que aquele cálice representava o sangue da nova aliança, o sangue do Novo Testamento, que era derramado por muitos. Na verdade foi derramado por todos, mas nem todos aceitam. Então está aqui o texto: muitos são aqueles que aceitam para essa limpeza, para essa provisão, para essa lavagem dos nossos
pecados. Então veja que está falando em Mateus aqui o próprio Cristo dizendo que nós fomos limpos pelo sangue. O sangue é o sabão, o sangue é o agente purificador, é o agente da lavagem dos pecados, tanto original quanto os pecados praticados. Agora nós vamos estudar também aqui Romanos, capítulo de número 3, verso de número 24, diz assim: sendo justificados gratuitamente pela graça, glória a Deus por esse texto, nós somos justificados, nos tornamos justos, sem crimes, diante de Deus, pela graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, ou seja, por esse resgate, por essa limpeza, junto com o resgate feita por Jesus, feita em Jesus. É isso que Hebreus 1,3 está dizendo, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. No versículo 25 aqui de Romanos 3, diz assim: a quem Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos nossos pecados anteriormente cometidos sob a paciência de Deus. Então veja que Deus se fez propício a nós quando nós temos a fé no sangue, certo? Porque o sangue nos justifica, o sangue nos dá essa remissão, essa lavagem dos nossos pecados, aos quais nós praticamos de acordo com a paciência de Deus. Então veja que, de novo, a Bíblia está concordando em si, falando dessa limpeza, dessa remissão. Agora nós vamos ver também aqui no livro de Efésios, no capítulo 1, no verso 7, olha a palavra de Deus falando de novo, em quem temos a redenção, o resgate dos pecados pelo seu sangue, a remissão das ofensas, a remissão, a lavagem, a limpeza dessas ofensas, tanto a original quanto a praticada, o pecado pai e os pecados filho, o pecado que leva para o inferno, que é o original, e os pecados praticados que geram a miséria, segundo as riquezas da sua graça, as riquezas do favor de Deus. Agora olha só, em Efésios 2, no verso de número 13, vai estar concordando também: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, pelo sangue de Cristo chegaste perto. Nós somos limpos e através dessa limpeza nós chegamos perto, nós estamos em Cristo hoje, glória a Deus. Agora, se nós formos também ver aqui no próprio livro de Hebreus, no capítulo de número 10, no verso de número 19, vai estar dizendo assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Nós estamos limpos, nós podemos entrar no santuário, no trono da graça, na sala do trono de Deus. Aqui também no próprio Hebreus, no capítulo 9, no verso de número 22, diz assim: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, sem derramamento de sangue não há limpeza, remissão. Então veja que Jesus derramou o seu sangue para que fôssemos limpos dos nossos pecados. Glória a Deus, porque nós estamos limpos por meio do sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. Agora veja que a palavra ainda continua falando demais a respeito desse assunto. É um dos temas centrais da Bíblia. É a salvação, é a remissão, essa lavagem, essa limpeza, essa purificação de pecados, porque os pecados faziam separação entre nós e Deus. Então veja 1 João 1,7, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com os outros, ou seja, se estamos na luz, nós temos comunhão. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue faz a purificação, de novo dizendo a respeito do sangue, que o sangue ele faz essa maravilhosa purificação. Agora, se nós formos aqui também para Tito, olha só, Tito 3,5, nós vamos ver aqui, falando a respeito da palavra, o 4 diz assim: mas quando se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Veja, a salvação não depende de obras de justiça que nós fazemos, foi havendo feito por si mesmo,
O feito não é nosso, o feito é de Jesus. Nós precisamos entender isso. A religião diz que nós temos que fazer para ser salvo. A lei diz que nós temos que fazer para ser salvo. O sistema religioso, o gospel, o cristão, diz que nós devemos fazer para ser salvo, mas Cristo que fez para sermos salvos e abençoados. Ele que nos limpou do pecado original, dos pecados praticados. Então, diz aqui, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo sua misericórdia nos salvou. Glória a Deus, segundo a misericórdia nos salvou pela lavagem. Então nós somos lavados. Olha de novo a Bíblia concordando entre si aqui, falando dessa lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então nós fomos lavados, nós estamos lavados segundo a misericórdia, pela lavagem do Espírito de Deus, pela renovação do Espírito. Isso vai dar certinho aqui também com João, o Evangelho de João, o capítulo de número 3, aqui no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 3 e 5, Jesus está falando com Nicodemos a respeito do novo nascimento. Jesus está dizendo assim para Nicodemos, Jesus respondeu, em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí no versículo 5 Jesus diz assim, em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então veja, nascer da água é a palavra e do Espírito é o Espírito Santo. E essa é a regeneração, essa é o novo nascimento, é o novo nascimento que o Espírito Santo faz em nós. Isso quer dizer que o sangue vem, nos limpa do pecado, né? O sangue é a remissão. Depois esse mesmo sangue faz a redenção, nos tira dos pecados. E daí nós nascemos de novo, da água que é a palavra e do Espírito que é o Espírito Santo, para estar no reino. Então veja essa frase, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Isso quer dizer que nós estamos purificados dos nossos pecados, nós temos que viver essa purificação para a glória de Deus. As interpretações erradas de hoje. O erro de interpretação hoje é nós vivermos, é nós andarmos nos pecados, é nós termos consciência do pecado. Isaías 59, 1 e 2 diz que os pecados faz separação entre nós e Deus, que os pecados impedem de Deus ouvir e de estender as suas mãos. No Velho Testamento, Isaías está falando que o poder do pecado, o pecado tem o poder de nos separar de Deus. Mas Cristo quebrou a parede de separação. Cristo fez a purificação dos nossos pecados. E agora nós precisamos interpretar Isaías, aqui o capítulo que diz a respeito do pecado fazendo separação, com o Novo Testamento. Sem Cristo, o pecado faz separação entre nós e Deus. Agora, quando chega Cristo e nós nascemos de novo da água e do Espírito, nós somos purificados e agora o pecado não faz mais separação entre nós e Deus, porque nós não temos mais a natureza do pecado original, não temos a tendência de praticar pecados, não vivemos na carne, vivemos no fruto do Espírito. Então, o erro de interpretação é ficar pensando que nós estamos vivos para o pecado. Romanos capítulo 6, verso 11 diz assim, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Os cristãos estão vivendo mais com a consciência dos erros, dos pecados, das transgressões, do que vivos para Deus. E esse é o erro de interpretação, é o erro de pregação, é pregar o pecado e não a purificação dos pecados. Quando eu prego o pecado, eu dou força para o pecado. Quando eu prego a purificação que Cristo fez, a obra de Cristo, dos pecados, o original e os praticados, então eu dou força à santificação. Nós não temos que falar do pecado, nós temos que falar da santificação. Nós não temos que deixar as pessoas ter consciência do pecado. Nós temos que fazer as pessoas ter consciência que elas foram separadas. A palavra santo significa separado. Fomos separados do pecado. Aplicação pessoal. A aplicação pessoal desse texto maravilhoso de Hebreus 1:3, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, é nós vivermos nessa realidade.
nós vivermos confessando essa verdade, que nós estamos purificados dos nossos pecados. Romanos, capítulo 8, verso 1 diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Não há mais condenação. A aplicação pessoal é que não há mais condenação. Houve e foi aplicada em Jesus. Jesus foi culpado e condenado em nosso lugar. Não há mais a condenação. Só existe a condenação se nós vivermos praticando os pecados da carne, de Gálatas capítulo 5, as obras da carne. Então, nas obras da carne tem condenação, mas nós estamos vivendo a vida do Espírito. Nós nascemos de novo. Necessário é nascer de novo e nós nascemos de novo. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito, e nós nascemos do Espírito. Então agora não existe mais condenação e nós devemos confessar essa verdade, de que nós não estamos debaixo de condenação, nós estamos debaixo de liberdade. Que você seja abençoado por esse ensino. Até a próxima. O Evangelho é vida, meus irmãos. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!